O vídeo de hoje é um pouco diferente. Vamos começar um quadro de entrevistas onde vamos conhecer como é o trabalho de um pesquisador em biologia marinha e quais pesquisas estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil. Para estrear o quadro, vamos entrevistar a professora doutora Gisele Yukimi Kawashi. Gisele é formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, possui mestrado e doutorado em Zoologia pela USP e pós-doutorado pela Universidade de Harvard e também pela USP. Atualmente é professora do Departamento de Zoologia da UFMG. Ela gravou um vídeo respondendo algumas perguntas que eu fiz. Vamos ver. Gisele, durante o doutorado você estudou a biodiversidade marinha de um grupo chamado Sipúncula. Quem são esses animais e o que te levou a estudá-los? Inicialmente, eu gostaria de agradecer o Igor pelo convite para vir aqui falar um pouco sobre a minha carreira, né? Como eu comecei, ou porque eu comecei a trabalhar com esse grupo de invertebrados marinhos. No meu doutorado, eu trabalhei com esses organismos chamados de sipúncula, que são organismos vermiformes e atualmente são classificados entre os anelídeos. Antigamente eles eram tradicionalmente um filo à parte, né? Mas com os estudos inovadores aí de molecular, foram então recuperados dentro do clado dos Annelida. Os sipúnculos, eles são exclusivamente marinhos, então não existe sipúnculo de água doce. São encontrados em diversos oceanos, em todos os oceanos, né, do planeta, em diversas profundidades. Eles vivem normalmente enterrados no substrato, arenoso ou lodoso, né, do fundo do oceano, em praias, pode ser também no raso, sobre pedras, dentro de esqueletos calcários de corais, ou ainda dentro de nódulos de algas calcárias. Bem como existem ainda algumas espécies que se aproveitam de conchas vazias de molusco, gastrópodes, para utilizar essa concha, né, depois que o molusco morreu, como um abrigo. E por que eu comecei a estudar esses animais? Eles são organismos que são pouco conhecidos, assim, vamos dizer assim, popularmente, né? Não é que nem um camarão que muita gente já ouviu falar. Então, sipúncula é um animal pouco estudado, sim, né? Mundialmente falando, e no Brasil também, só tem agora atualmente eu trabalhando e mais uma aluna minha. E eu comecei a trabalhar com esses animais porque no meu mestrado eu queria trabalhar com taxonomia de algum organismo marinho. E no meu mestrado eu trabalhei com equinodermata. Então, o trabalho que eu tinha desenvolvido no mestrado era relacionado a um aspecto ecológico, né, alguns aspectos ecológicos de uma espécie de holotúria. Durante o meu doutorado, a minha intenção era trabalhar com a taxonomia dessas holotúrias. Mas o meu orientador de mestrado, ele não era especialista em holotúrias. Ele era o único especialista de sipúncula no Brasil e um dos únicos no mundo. Então, quando eu fui pedir para ele me orientar, ele ficou meio reticente, né? Falou, eu não sou especialista em holotúria. E aí logo eu pensei, falei, tá, mas e se fosse em sipúncula, você me orientaria no doutorado, na parte de sistemática taxonomia? Aí ele falou, não, se for sipúncula, eu te oriento tranquilamente. Então eu comecei a trabalhar com esse grupo de animais marinhos que muito pouca gente conhece, né? E na época também tinha oportunidades de bolsa para pessoas que gostariam de iniciar a trabalhar com grupos negligenciados, vamos dizer assim. Né? Então, em São Paulo, eu fiz meu mestrado e meu doutorado em São Paulo e tinha esse incentivo. Então, eu juntei o útil ao agradável, né? E a oportunidade que tinha de trabalhar com um dos únicos taxonomistas desse grupo no Brasil. Como surgiu a oportunidade de fazer o pós-doutorado em Harvard e o que você estudou lá? Bom, para eu responder essa pergunta, eu preciso contextualizar. Durante o meu doutorado, o meu orientador, né, de mestrado, que passou a ser meu orientador de doutorado, ele faleceu exatamente na metade do meu doutorado. E eu fiquei sem orientação. O Sérgio de Tade, que era o meu orientador de mestrado e doutorado,
ele tinha orientado na década de 80 um outro professor, uma outra pessoa, né, que atualmente é professor da Universidade de São Paulo, lotado em São Sebastião, né, no litoral de São Paulo, onde a USP tem um centro de biologia marinha, né, o CBMAR. E esse professor, na década de 80, ele tinha feito o mestrado dele com o Sérgio em Sipum. Então, naturalmente, eu passei, vamos dizer assim, a ser orientada por ele, porque no Brasil, acho que não tinha mais ninguém, quer dizer, não tinha mais ninguém que tivesse trabalhado com Sipum. Logo depois que o Sérgio morreu, depois de alguns meses, né, o Álvaro, que é esse professor do Centro de Biologia Marinha da USP, recebeu uma mensagem de um pesquisador, um dos maiores pesquisadores de sipúngula do mundo, o professor Edward Cutler, convidando o Álvaro para ir para uma expedição científica para Barbados, em Barbados, no Caribe. Mas o Álvaro, depois que ele fez o mestrado, ele não continuou trabalhando com sipúngula, ele mudou o grupo, né? Agora ele desde a época do doutorado e até agora, ele é especialista, ele trabalha com hidrozoários, né? E ele respondeu para o Cutler, dizendo que ele atualmente não trabalhava mais com sipúncula, mas que ele tinha uma aluna de doutorado, que era eu, que tinha acabado de me tornar aluna de doutorado dele, trabalhando com sipúncula, e que ele ia me pôr em contato, então, né, que ele ia colocar a gente em contato. E eu comecei a trocar e-mails com o Cutler, e o Cutler falou assim, olha, eu queria que você viesse, né, para Barbados, então eu te pago a estadia, te pago a alimentação por 10 dias, a gente ficou 10 a 15 dias em Barbados, mas eu queria que você conseguisse uma verba de passagem para você ir para Barbados. Eu falei, tudo bem, eu vou tentar conseguir. Consegui pela universidade, né, essa passagem de ida e volta, e lá, então, ele custeou a minha estadia. E lá, eu não só conheci o Cutler, que era um dos mais famosos, mas conheci outros pesquisadores, praticamente quase todas as pessoas que trabalhavam na época com Sipum, que era um pesquisador espanhol, um pesquisador japonês e uma pós-doc do Cutler com o professor Gonzalo Gilbert de Harvard. Essa pesquisadora chama Anya Schultz, e ela trabalhava na época, tanto com Gonzalo quanto com o Cutler, lá em Harvard, né, desenvolvendo trabalhos com sipúncula no laboratório do Gonzalo. Então, nessa oportunidade, eu conheci todas essas pessoas, e no final da viagem, o Cutler me falou, olha, se você quiser, você pode, eu estou te convidando, né, para você ir para Harvard, para você conhecer a coleção de sipúncula. Por quê? Porque a maior coleção, uma das melhores coleções de sipúncula, feita por ele, por Edward Cutler, ele doou, né, para Harvard. Então eu falei, não, claro, sim, eu vou dar um jeito, né? Então eu voltei para o Brasil, terminei minhas identificações, e eu fui depois para Harvard, fiquei um mês na casa do Cutler, trabalhando com ele, né, todos os dias. A gente ia para o museu, eu olhei o material lá. E no final da minha estadia, né, nesse período, ele falou, olha, a Anya, ela foi fazer um outro pós-doc no Smithsonian, e a gente quer continuar esse trabalho aqui em Harvard. Você quer vir trabalhar com a gente? Eu falei, claro, né, óbvio. Então eu vou para o Brasil, termino meu doutorado, e aí a gente pode começar, ou a gente já pode começar a discutir o que a gente faria, né, durante o meu possível pós-doc, depois do meu doutorado. Então foi assim que eu trabalhei lá por 7 anos, né? Fiz um pós-doc de 7 anos em Harvard, e depois voltei para o Brasil em 2012. Em Harvard, a ideia era dar continuidade ao trabalho iniciado pela outra pós-doc, que era a Anya Schultz, que atualmente é minha amiga, né? A gente faz trabalhos em colaboração, ampliando uma filogenia que ela já tinha feito com dados moleculares e morfológicos. Então, ela fez uma primeira filogenia, utilizando apenas alguns exemplares, né? E ao longo dos anos, tanto Cutler quanto Gonzalo, eles foram guardando, né, esse material biológico, e esse material, então, foi utilizado para fazer uma filogenia maior com 4 genes.
Então a ideia inicial era desenvolver esse trabalho. Mas eu fiz outros também. Eu trabalhei com espécies crípticas, que dentro de Sipúncula existem várias espécies que são consideradas pseudocrípticas ou crípticas, né? São animais que morfologicamente a gente não consegue identificar, mas que se a gente faz um estudo mais aprofundado da morfologia e um estudo de alguns marcadores moleculares, a gente consegue sim, né, diferenciar esses organismos. Então eu fiz alguns trabalhos relacionados a isso e também participei em trabalhos de outros grupos, inclusive de opiliões, né, e moluscos, bivalves e gastrópodes, enfim. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos grupos de invertebrados. O seu trabalho tem muita influência da sistemática filogenética molecular. Você pode falar um pouquinho sobre a importância dessa área na zoologia? Com relação a isso, eu entendo, né, e utilizo os dados moleculares como uma ferramenta para me ajudar a entender o relacionamento filogenético dentro de um grupo que as características morfológicas são muito limitadas. Então, no caso de Sipúncula, a identificação de um indivíduo é feita através da anatomia externa e anatomia interna. Então, para saber a identificação, você tem que, além de olhar as características externas, dissecar o animal e contar as estruturas, ver posicionamento de estruturas internas ao corpo do animal. Tá? E mesmo assim, comparado com outros invertebrados, a quantidade de característica morfológica é muito reduzida. Né? Então, a molecular seria mais um dado a ser utilizado junto com a morfologia, junto com outros dados, por exemplo, de desenvolvimento ou de distribuição ou ecológicos, né? Para tentar auxiliar e entender esse relacionamento filogenético entre os indivíduos dentro desse grupo. Você é uma grande referência em Sipúncula e já escreveu um capítulo sobre esses animais em um dos livros de maior referência nacional. Quais são seus projetos de pesquisa atualmente? Eu e minha aluna, a gente está finalizando um projeto, um trabalho aí, no qual a gente relacionou larvas de Sipúncula com adultos, né, do litoral do Brasil. E as larvas são fases, né, da vida, do desenvolvimento de um organismo que pode ter características morfológicas que podem ajudar na identificação de espécies muito próximas. Isso já tem sido estudado, né, no exterior, e a gente chegou a essa conclusão também aqui. Então, a gente está terminando esse projeto e tem alguns outros projetos relacionados a espécies crípticas, né, ou pseudocrípticas dentro de Sipúncula. Então, são espécies que a gente não consegue identificar morfologicamente apenas. Então, a ideia é fazer um estudo mais aprofundado da morfologia, também fazer a parte molecular e ver se a gente consegue distinguir aí diversas populações, né, que atualmente são consideradas, identificadas como a mesma espécie, mas que já tem indícios, né, existem outros trabalhos já feitos mostrando que existe uma grande tendência dessas populações, na verdade, serem espécies diferentes e não uma única espécie. Além disso, quando eu vim para cá em 2016, o mar ficou um pouco longe, certo? Então eu resolvi ampliar a minha área de pesquisa para algo próximo a Sipúncula. Então, nada mais coerente do que eu tentar trabalhar com grupos próximos, né? Então, se Sipúncula atualmente é considerado um anelídeo, eu pensei, por que não estudar minhocas e sanguessugas? Então, eu estou aí um pouco engatinhando, mas assim, eu já tenho um projeto de minhocas que foi aprovado recentemente, então tem esse projeto, e eu também tenho uma colaboração com um pesquisador brasileiro, mas que está fazendo doutorado no Canadá, com algumas sanguessugas aqui de Minas Gerais. E para finalizar, eu gostaria de dizer para quem se interessa por biologia marinha que procure conhecer as diversas áreas que esse ramo da biologia oferece, participando, por exemplo, de um curso de extensão oferecido pelo Centro de Biologia Marinha da USP, que fica em São Sebastião, no litoral de São Paulo.
Esse curso de extensão abrange diversos aspectos da biologia marinha, como ecologia, diversidade de organismos, oceanografia, poluição e outros assuntos. É um curso de 12 dias intensivo, com um grupo pequeno de alunos e excelentes professores. E é dado nessa praia, que vocês estão vendo como fundo de tela, onde o laboratório do Sebimar foi construído. Esse lugar é muito especial para mim, porque foi nesse centro de biologia marinha e fazendo esse curso que eu estou indicando para vocês que eu descobri o que eu queria seguir na minha carreira como bióloga. Para mais detalhes, acessem o site do Sebimar, www.sebimar.usp.br, e procure os cursos de extensão. E para quem é da UFMG, eu e a professora Lucília Miranda, que também é docente do Departamento de Zoologia, né, da UFMG, a gente oferece uma disciplina chamada de Introdução à Zoologia Marinha de Invertebrados, como optativa sempre no segundo semestre. Como essa disciplina tem uma carga horária de 75% de aulas práticas, infelizmente ela não vai ser oferecida enquanto a pandemia durar. Bom, eu agradeço então mais uma vez, né, por participar dessa entrevista, e eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da minha história, né, do meu trabalho e da minha trajetória como bióloga marinha. E aí, você gostou de saber o que um pesquisador faz? Eu agradeço a Gisele pela atenção e disposição para responder as perguntas e a você por ter assistido até aqui. Se você quiser saber quais pesquisas estão sendo desenvolvidas em uma área específica, deixe a sua sugestão aqui nos comentários. Espero nos próximos vídeos. Até lá!